Olá, muito bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. E hoje, né, primeiro dia útil de outubro, é claro que a gente não poderia deixar de falar sobre um assunto tão importante que é o Outubro Rosa. Então, hoje aqui no programa nós vamos falar um pouquinho sobre essa campanha, sobre câncer de mama e também, é claro, sobre a importância da alimentação como uma forte aliada aí, né, no tratamento da doença. E nós também ainda vamos reassistir uma entrevista que aconteceu aqui no programa na semana passada sobre um designer alagoano que está usando todo o seu talento para produzir mandalas lindíssimas e que com isso também está aí, né, fazendo com que a sua arte ela consiga alcançar cada vez mais outras pessoas. Muita coisa boa, como sempre, eu conto com você. Então não sai daí porque o Bem Assim está começando agora. Oral Unique. Cada sorriso é único. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua companhia, pela sua presença. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, né, nos acompanhando aí pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos e lembrando, tá, a cada um de vocês, que vocês também conseguem nos acompanhar lá pelo Instagram. A gente passa um pouquinho dos nossos bastidores, o que é que rola, né, aqui na TV Mar. Mas também ainda estamos lá no YouTube, que é onde estão as nossas reprises, e também lá no Facebook e no Twitter. Tá tudo aqui, ó, passando na sua tela e você consegue nos acompanhar por lá. Beleza? Estamos te esperando. Vamos lá começar o nosso dia por aqui hoje, gente. Seguinte, o câncer de mama é o tipo de tumor mais frequente em mulheres no mundo e no Brasil depois do câncer de pele e corresponde a 28% dos novos casos de câncer. No ano passado, a Organização Mundial de Saúde estimou mais de 2 milhões de novos diagnósticos e 627 mil mortes em decorrência do câncer de mama no mundo. No Brasil, foram previstos quase 60 mil novos casos da doença, que é a primeira causa de mortalidade por câncer em mulheres. E exatamente para tentar reduzir essa estimativa, é que a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela traz a campanha, né, Quanto Antes Melhor, que conscientiza sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. E para nos falar, né, sobre essa campanha, sobre o Outubro Rosa, que é um mês tão importante, né, que traz aí esse olhar mais apurado em relação a esse diagnóstico precoce, que pode salvar muitas vidas. Eu estou aqui com duas pessoas muito especiais nesse estúdio. Doutora Lígia Teixeira, muito obrigada pela sua presença, que é mastologista e presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia em Alagoas. Também nossa querida Cíntia, ela que é nutricionista, vai falar sobre a importância da alimentação em relação a essa doença. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada pela presença de vocês aqui com a gente hoje. Começar o mês de outubro já falando sobre essa campanha tão importante, né? Obrigada, eu que agradeço. Vamos lá, começar com a doutora Lígia. Sempre gosto, né, de começar fazendo essa pergunta. Quanto antes, melhor? De fato, quanto mais cedo esse diagnóstico, quanto mais cedo descobrir a doença, realmente maiores são as chances de cura? Um prazer, quero agradecer a oportunidade e é uma felicidade imensa dividir esse programa hoje com a Cíntia, que tem tudo a ver sobre o que a gente vai falar no Quanto Antes Melhor. Pelo terceiro ano consecutivo, a Sociedade Brasileira de Mastologia traz esse tema para reforçar. Nunca se falou tanto em prevenção. Sim. E de que forma a gente pode prevenir o câncer de mama. Não é possível anular as chances de tê-lo, mas é possível reduzir drasticamente, em cerca de 40%, com hábitos de vida saudáveis. E a alimentação é um dos pilares principais da prevenção do câncer de mama, junto com a prática de atividade física. Então, as duas caminham juntas. E quanto antes a gente puder iniciar o processo de prevenção, nunca é cedo demais para isso. E mesmo que a mulher tenha o diagnóstico do câncer, quanto antes esse diagnóstico for feito, maiores as chances de cura. E nós sabemos que a mulher que tem câncer de mama, que tem hábitos saudáveis de alimentação e atividade física, ela tem menos chances de morrer desse câncer. Então, ela tem mais chances de ficar curada. Muito bem. Cíntia, você é nutricionista oncológica, né? Isso. A alimentação, ela realmente
tem ali um grande poder quando a gente fala de prevenção, de diagnóstico precoce, até mesmo no tratamento do câncer de mama? Tem. A gente sabe, assim, que existem duas questões, né, do envolvimento da alimentação no processo da prevenção. O primeiro é a questão da exposição a alimentos, que tem relação direta com a formação de células oncológicas. Então, a gente já está num avanço da ciência, que a gente sabe que existem alimentos que são capazes de aumentar a formação de células oncológicas. E, indiretamente, pela questão do estímulo à obesidade e sobrepeso, que é um fator de risco. Então, mesmo que a pessoa não tenha uma alimentação excessiva em compostos altamente cancerígenos e famosamente conhecidos, cientificamente comprovados, mas se a alimentação for só desequilibrada e favorecer o sobrepeso e a obesidade, já é mais uma contribuição no desenvolvimento do câncer de mama, por causa da questão da condição de peso mesmo. O sobrepeso, o excesso de tecido gorduroso, ele torna o ambiente inflamatório e favorável ao desenvolvimento de células. Então, eu sempre falo para os pacientes que é uma questão o seu corpo ele tem que estar combatendo e não sendo um ambiente confortável para que essa célula sobreviva e se multiplique. É por isso que a Sociedade Brasileira de Mastologia sempre promove aquela caminhada, né, aquela corrida, que faz parte também da campanha, né, doutora? Esse estímulo, tanto à alimentação saudável como também à atividade física? Sim, sem dúvida. Nos últimos 3 anos, nós tínhamos realizado essa caminhada que foi prejudicada pela pandemia, mas nós conseguimos, mesmo assim, para relembrar os 2 pilares. Atividade física, a gente faz uma caminhada e ao final dessa caminhada nós oferecemos um café da manhã extremamente saudável, tá? É um restaurante extremamente saudável, com alimentos naturais, orgânicos. Então, a gente é uma simbologia em relação a isso. Atividade física e alimentação saudável andam juntos e ambos proporcionam a perda de peso. O que a gente tem visto nos últimos estudos é o que parece que o grande vilão que está relacionado a isso tem sido a obesidade, principalmente relacionado ao aumento de casos de câncer em mulheres mais jovens que nós temos observado nos últimos 10 anos. Então, a atividade física reduz o peso e a alimentação saudável também. E os 2 juntos são imbatíveis. É ótimo falar isso dos 2 juntos, porque muita gente acaba assim, não, vou aqui continuar comendo, né? Já treinei, normalmente, né? Já treinei hoje. Eu mereço, né? Eu mereço, né? Era exatamente isso. Você escuta muito isso? Muito, né? Muito. O que mais acontece são pessoas enxugando gelo, né? Que fazem exercício. Eu não tiro benefício desse exercício por questões cardiovasculares enfim, mas quando o objetivo é controle de peso, ajuste do peso, melhoria desse ambiente mesmo, é preciso que a alimentação esteja dentro desse processo. Os estudos falam que a alimentação está a cerca de 60% do processo de emagrecimento. Então, o que a gente vê muito são pessoas dentro da academia cumprindo ali a sua meta de exercício diário e que não conseguem, né, alterar a questão do peso, porque a alimentação não está ajustada a essa necessidade. Então, é extremamente necessário ajustar as 2 demandas para que elas caminhem e cheguem a um objetivo juntas. Ótimo. Doutora Lígia, tem tipos de câncer de mama? Por que eu pergunto isso? Na sexta-feira a gente recebeu aqui a Lavínia, que é uma influenciadora, e ela passou, né, pelo câncer de mama, graças a Deus está curada hoje, e ela comentou, ela disse assim, olha, o meu tipo de câncer ele foi o mais agressivo, ele foi o mais forte. Isso, assim, me chamou a atenção. Existem realmente tipos de câncer de mama? Sim. Existem vários tipos, inúmeros tipos. A gente classifica em 5 grupos principais o câncer de mama. Por isso que a gente fala para aquela paciente que chega angustiada no consultório, que viveu uma experiência ruim com alguém da família, uma vizinha que não foi tão bem no seu câncer de mama, a gente pede para que não se compare, porque cada caso é único. Uma mulher que tem um estilo de vida único, né? E somado a isso, as mutações genéticas, né? As mulheres mais jovens tendem a ter câncer associado à mutação genética, apesar de ser o tipo mais raro. Mas esses subtipos, eles determinam, inclusive, como vai ser o tratamento. Por isso que cada mulher tem um tratamento diferente. Algumas fazem químio, outras não precisam de químio. E a explicação está justamente nesses subtipos que são diferentes. Por que a paciente faz uma químio antes da cirurgia? Por que a paciente opera primeiro e não faz a químio primeiro? Então, tudo isso depende da idade da paciente, do estágio em que o câncer foi diagnosticado
e, sobretudo, desses subtipos. Eles determinam. Tem subtipos que têm prognóstico melhor, que a gente fala que tem mais chances de cura, e tem aqueles que têm um prognóstico pior, que têm menos chances de cura. Mas o que eles têm em comum é o fato de, se forem descobertos no estádio inicial, 95% tem chance de ficar curado em todos esses subtipos. É interessante até falar essa questão do estágio inicial. A Lavínia, ela até compartilhou isso. Ela disse que percebeu, né, fazendo o exame do toque. E aí eu já aproveito para também fazer essa pergunta. O exame do toque, ele ainda é válido? Ele é para ser feito pelas mulheres? É importante ali estarem sempre observando suas mamas? O exame de toque é fundamental. Ele foi desestimulado, né, nos últimos anos, mas a gente precisa entender que ele, apesar de, na maioria das vezes, não promover o diagnóstico tão precoce como a mamografia mostra o câncer quando a gente não consegue senti-lo ainda. Sim. O toque a gente já consegue sentir, então significa que o tumor já é um pouco maior. Mas ele tem um papel fundamental, principalmente porque nem todas as mulheres estão na faixa etária de realizar a mamografia, né? A Lavínia é uma mulher jovem. Então, de repente, talvez ela não tivesse incluída na faixa etária acima dos 40 anos de idade. Então, para mulheres abaixo de 40 anos que ainda não fazem mamografia, só resta o autoexame, o toque, né? E a gente recomenda que ele hoje em dia é considerado um autocuidado, um autoconhecimento. A mulher precisa conhecer, palpar sua mama quando ela está normal, para saber identificar facilmente se alguma coisa mudar. Então, principalmente para mulheres mais jovens, deve ser sim estimulado o autoexame. É importante também salientar que, para mulheres que já estão na faixa etária de fazer mamografia, o autoexame não substitui a mamografia. Okay. A mamografia é o principal exame, mas o autoexame ele complementa, porque existem tumores que crescem muito rapidamente, por exemplo, em menos de um ano. Fiz mamografia esse ano, vou fazer em outubro do ano que vem. Sim. Existem tumores que se desenvolvem muito rapidamente nesse intervalo, que a gente chama de tumor de intervalo. E a única forma de diagnosticar mais rápido, se ainda não deu tempo de fazer a mamografia, é fazendo o toque. Fazendo o toque, né? Aproveitando esse tema sobre a questão do sobrepeso, da obesidade, tem alimentos, Cíntia, que a gente consegue ou retirar ou até mesmo evitar da nossa alimentação que podem nos ajudar nesse controle? Com certeza. Quando a gente fala sobre câncer de mama, os estudos eles já mostram que o excesso do consumo de carnes bovinas, por causa do excesso de gordura saturada, que é uma gordura sólida, tem relação, mas a gente sempre frisa que é o excesso, não é necessário tirar a carne bovina da rotina e da alimentação. É porque é muito comum e, assim, isso bate muito com o que a gente encontra no consultório. Então, é muito normal a gente encontrar mulheres até jovens, super expostas à carne bovina, e elas relatam isso. Quando a gente vai fazer o inquérito, eu não gosto de frango, eu não gosto de peixe. Então, os estudos falam e a rotina, o dia a dia nos mostra que o excesso de carne bovina realmente tem essa relação. E os alimentos que são ultraprocessados, que contêm substâncias. Na verdade, o problema está na substância química que é acrescida nesse alimento e que está diretamente relacionado. Então, quando a gente fala de embutidos, carnes, linguiça, salsicha, salame, quando eu falo de carne embutida, principalmente quando o público é nordestino, eu gosto sempre de deixar claro que charque, carne do sol, não é carne embutida, porque chega um monte de gente triste tirando carne do sol e charque. Tem que ficar assim, comer o meu charque, minha carne do sol, não. Carne embutida, porque carne do sol e charque são cortes de carne salgados, né, submetidos à salga. Então, eles ficam ali preservados pelo sal. É só tirar o sal, prestar atenção se não é hipertenso e escolher cortes magros. A gente sabe que tem charque magro e carne do sol magra. Então, os ultraprocessados, os alimentos que a indústria entrega prontos, os enlatados, os refrigerantes, as margarinas, ter sempre a prioridade de buscar alimentos orgânicos, porque a gente sabe que também existem agrotóxicos hoje que têm relação com o desenvolvimento de cânceres de forma geral. Sim. Então, buscar os orgânicos, a gente tem hoje, inclusive, eu busco sempre divulgar locais onde se encontra, né? Porque é importante a gente tentar limpar, a gente precisa limpar. Eu sempre falo, quando o assunto é pacientes jovens, existem dois pontos de vista sobre ser jovem, tá? O paciente é jovem do ponto de vista de vida, mas se você pensa numa pessoa com 30 anos, super exposta durante 30 anos a substâncias deletérias, não é tão pouco tempo assim, é pouco do ponto de vista de ser jovem, sim, de vida, mas são 30 anos que o corpo hoje a gente tem que ter cuidado com a alimentação das crianças, né? Eu tenho batido muito na tecla sobre
cuidar da alimentação das crianças, porque a gente ainda tem essa falsa impressão de que a infância tem que ser regada a muitos alimentos inadequados e desequilibrados. Há uma liberdade, né, alimentar. Isso começa de lá. Paladar infantil, né? Que muitas vezes vai paladar até, infantil né? remete à porcaria, né? Exatamente, Comida, a guloseimas, bobeiras, né? exatamente. E as pessoas, elas ainda não entenderam que a base do problema vem dessa fase, né? É muito difícil, é muito mais complicado para essas crianças ajustar o padrão alimentar na fase da adolescência, que é uma fase de conflitos psicológicos e de você conseguir explicar. Então, se você traz isso de sempre, você não chega naquele adulto que vem comendo só muito doce, muitos refinados, muito refrigerante. E as pessoas tomam sabendo, eu fico impressionada. Que às vezes eu tô na mesa e as pessoas dizem assim, traz aí o meu veneninho, traz aí o meu... As pessoas sabem que é ruim, né? E elas continuam. Né? Então, um psicólogo também caberia bem nesse processo. Doutora Lídia, quais que são as causas e os fatores de risco para o câncer de mama? O principal fator de risco para câncer de mama é ser mulher, né? A gente fala isso porque acontece em homem também. É muito raro. A cada 100 casos, um só acontece em homem e 99 em mulheres. Então, o principal fator de risco é nascer mulher. O outro é viver mais, né? A gente sempre paga o preço de viver mais, né? O câncer de mama, apesar de ver uma incidência aumentando em mulheres jovens, ele ainda é muito mais comum em mulheres idosas. Sim. Quanto mais a gente viver, alcançar a idade de 80, 90 anos, as nossas chances de ter câncer de mama vão aumentar. Ao longo da vida, a gente fala que uma a cada 8 mulheres vai ter câncer de mama. Aí a gente já começa a olhar para o lado, né? Se tem 8 mulheres aqui, alguém vai ter câncer. Não é assim. Isso é graduado de acordo, considerando se você chegar a uma idade de 90 anos. Sim. Então, se tiver 8 mulheres de 90 anos, uma vai ter câncer de mama. À medida que você é mais jovem, essa chance é muito menor, obviamente. Então, fatores de risco principais são esses. Outros fatores ambientais. Um outro fator de risco é a mutação genética, que graças a Deus é raro, só acontece em cerca de 10% de todos os casos, né? E os fatores modificáveis, que são aqueles que a gente fala que estão na nossa mão. Ingestão excessiva de álcool aumenta o risco de câncer de mama, o tabagismo, sedentarismo, que é não fazer atividade física, excesso de peso, porque a obesidade é um estado inflamatório crônico, como a Cíntia falou, que propicia, até então a gente não entendia, achava que isso causava só diabetes, hipertensão, mas a gente aprendeu que isso também causa câncer. Então, esses são os principais fatores de risco. O uso de anticoncepcionais aumenta muito pouco o risco para câncer de mama. A gente fala sempre que é muito pior ser sedentário do que usar anticoncepcional. Se você usa anticoncepcional e faz exercício físico, o exercício físico anula o risco daquele anticoncepcional. Reposição hormonal após a menopausa. Os tipos de reposição mais antigos aumentavam o risco, os atuais aumentam muito pouco. Gravidez protege contra o câncer de mama, a amamentação protege contra o câncer de mama. Então, nós temos uma balança, né, que você precisa equilibrar. É como ela falou, não precisa ser radical nem na alimentação, nem em nada na vida. Mas em tudo na vida a gente precisa do equilíbrio, né? Atividade física, manter o peso, dormir bem, o sono é importantíssimo. A gente tem aprendido isso também, que dormir mal parece que causa câncer também. Então, é um equilíbrio de uma vida que a gente se afastou dela por causa da modernidade, né? Ficou mais sedentário, se alimenta mal, porque é mais prático, é mais rápido comprar uma comida pronta. E a gente está tentando voltar no tempo agora, tentando readquirir os hábitos de antigamente, porque a gente sabe que a gente começou a perder a saúde à medida que a gente foi se distanciando disso. E é interessante a doutora Lídia falar sobre isso, nessa questão da modernidade. A gente sempre está falando, eu não tenho tempo para planejar minha alimentação. Eu acredito que você também escuta muito isso, né, Cíntia, no consultório. Tanto isso quanto a ideia de que a alimentação saudável é cara, né? As pessoas têm esse estigma
que é difícil tirar. Eu sempre faço comparativos com o preço de salgadinhos, de salgados, de forno. É tudo muito caro. Você vai comprar uma coxinha, você vai comprar R$8 hoje em dia. Com R$8, se você chega e o quilo da fruta tá R$8, você acha um absurdo. Sim. Mas você paga R$8 em um salgado, que é um lanche ali imediato, né? Então, essa ideia, eu acredito que são justificativas, assim. As pessoas, elas precisam de um motivo. E a causa não pode ser a irresponsabilidade própria de que não estou disposta. Então, a gente normalmente transfere, né? Então, eu valoro, então é porque eu não tenho tempo. Eu sempre explico, é muito comum não se comer salada todos os dias, sim, né? Mas eu não tenho tempo. E aí eu sempre digo, vamos pensar comigo aqui. Se você higieniza em uma hora, você tira uma hora da sua semana e você higienizar um alface, você já deixar raladinho, pega um multiprocessador, bota tudo ali. Cenoura, repolho, vai ralando, bota nos potinhos, mas eu posso deixar? Eu digo, pode deixar. E a gente explica pode deixar os 5 potinhos da semana de salada crua ali pronta. Você só pega o tomate que não vai dar certo cortar e leva. Então, assim, às vezes as pessoas precisam de soluções práticas mesmo, né? Eu gosto muito de entregar lista de locais que você encontra. Então, os meus pacientes saem com lista de restaurante, de iFood, de Instagram, de deliveries, para poder saber onde é que eles podem pedir, onde é que eles podem encontrar. Embora a resposta seja que em quase todos os lugares, e a gente mostra isso aqui no nosso quadro, né? Que em quase todos os lugares você consegue fazer uma alternativa mais saudável e equilibrada, hein? Todas as opções, né? Mas às vezes a pessoa não quer se expor à tentação, né? A estar num lugar que tá todo mundo comendo. Então, eu acho que essas soluções, elas precisam ser entregues às pessoas para que elas entendam que existe sim possibilidade, né? Mas eu sempre acredito que essas justificativas de preço, de falta de tempo, é falta de prioridade. Quando a gente entende a necessidade, a importância, e o que eu lamento é que a maioria das pessoas só chegam nesse ponto quando já adoeceram, né? Esse nível de conscientização, ele acaba só batendo na porta quando o diagnóstico chega, não só do câncer, mas de outras questões, né? É muito comum encontrar pessoas chorando porque uma esteatose alta, por causa de taxas desequilibradas. Então, assim, a gente precisa muito levantar a bandeira da prevenção, da importância de se cuidar. E quando a doutora Lídia fala de atividade física, eu sempre digo, gente, se você é sedentário, não precisa sair... Correr uma maratona. Exatamente. Inclusive, a doutora Lídia correu, né? Não precisa sair do sedentarismo absoluto para ir todos os dias às 5 da manhã para academia, né? Já é considerado prática de atividade física a partir de 180 minutos por semana. Isso dá meia hora a cada 6 dias ou 1 hora 3 vezes na semana. Então, você não precisa sair do sedentarismo absoluto para virar aquela pessoa que é... né, aficionada, ou então um atleta e fazer triatlo. Não, a gente está falando de se movimentar. Isso pode ser em casa, né? Hoje a gente tem a tecnologia que tem muitos profissionais que liberam treinos que você consegue fazer em casa com a força do próprio corpo, sem nenhum equipamento. Pode ser aquela caminhada, desde que a caminhada traga algum ritmo e algum cansaço. Eu digo, você caminha ou você passeia? Para na praia, conversa com o vizinho, encontrou fulaninho. Vamos parar aqui pra tomar uma aguinha de coco. Pra ser exercício tem que pelo menos terminar respirando fundo, né? Dizendo, cansei. Porque aquela caminhadinha de passeio também não pode, né? A gente tem essa orla linda, então a caminhada ela precisa ser ritmada, né? Eu sempre falo, aumenta o ritmo. Você faz quanto em quanto tempo? Tenta aumentar isso para ir criando um condicionamento, uma melhora do padrão. Mas não precisa ser nada tão sacrificante. As pessoas precisam aliviar um pouco essa ideia, né? A gente tá hoje com muita possibilidade. Na nutrição, a gente tem muita coisa saborosa, muita. A gente tem que tirar a ideia de que viver com alimentação equilibrada é sacrificante. Não é mais. Hoje a tecnologia, as coisas ajudam, a gente consegue. A tecnologia dos alimentos mesmo. Sim. A gente tem adoçantes naturais que substituem o açúcar 1 para 1, com o mesmo potencial de adoçar e infimamente menor o prejuízo de redução de glicose, de peso, de caloria. E é o mesmo gosto, até o aspecto é parecido. Olha né? só, tá vendo? Às vezes a gente acha, né, tem essa ideia errônea de que você vai ter que fazer um grande sacrifício por estar ali, talvez mudando algumas coisas da sua alimentação, fazendo alguns ajustes. Doutora Lídia, sintomas. Ouvi dizer que o câncer de mama, por exemplo, quando ele vem dar sintomas, né, ele é uma doença mais silenciosa, quando ele vem dar sintomas é porque já está avançado. Isso é verdade ou isso é mito? Isso é verdade em parte, tá? Isso varia muito com o tamanho da mama da paciente. Por exemplo, às vezes a paciente que tem uma mama muito pequenininha
e ela tem um nódulo ainda pequeno e ela consegue identificar, porque a mama é muito pequena. E uma paciente com a mama muito volumosa, ela pode ter um nódulo de 5 centímetros e nem senti-lo. Não sentir, né? Então, isso é muito relativo, tá? De quando ela consegue identificar. Mas, via de regra, os diagnósticos mais iniciais, eles são feitos com mamografia e não pelo toque. E aí, em relação aos sintomas, caso, né, essa mulher ela não faça mamografia ou não tenha feito o toque, ela pode chegar a sentir algo e, ao sentir isso, ela deveria já buscar um atendimento médico? Sim, o sintoma mais comum é a presença de um nódulo palpável, que normalmente é um nódulo mais endurecido, tá? Não as pacientes criam um medo muito grande de quem tem nódulo benigno, né? Sim. A maioria dos nódulos de mama são benignos, não são câncer. Mas a primeira coisa que a mulher pensa quando sente um nódulo na mama é que aquele nódulo vai ser um câncer. Na maioria das vezes não vai ser, tá? Mas qual a característica do nódulo de câncer que é diferente de um cisto, por exemplo? Sim. Um cisto, que é de líquido, é completamente benigno, ele costuma ser, a gente chama fibroelástico, ele não é tão duro e, principalmente, ele se movimenta. Quando se você fixo, palpar, né? um nódulo na sua mama, que ele escorrega da sua mão quando você está palpando, provavelmente é um cisto, não é um câncer, tá? Existem exceções, óbvio, mas o câncer ele é um nódulo mais endurecido e mais fixo. Você tenta mexer ele não sai do lugar, a mama vai junto. O nódulo que você tenta pegar, ele escorrega, dificilmente vai ser câncer. Então, de qualquer forma, tem que ir para o mastologista, tá? Mas só para tentar amenizar um pouco a angústia, acalmar, né, logo. de quem tem nódulo. Então, o nódulo é o principal sintoma. Outros sintomas são descamação no mamilo, ou uma feridazinha na ponta do mamilo, pode ser um sinal de um tipo de câncer de mama. Pele vermelha, que não melhora. A principal causa de pele vermelha é a inflamação. Sim. Mas a inflamação ela desaparece em poucos dias. Se você tem uma mama com a pele avermelhada, que passa 1 semana, 2 semanas, aquilo não melhora, isso é mais preocupante. Então, pele vermelha, um repuxamento na pele, afundamento assim na pele, tá? Retração, são os principais sintomas. Um outro sintoma que é muito raro, às vezes a paciente não sente nada na mama, mas sente um gânglio na axila, Sim. uma íngua, né? A maioria das ínguas também não são câncer, mas deve acender um sinal de alerta, uma íngua que não desaparece, tá? E importante também, não dói. Na maioria das vezes não dói. O nódulo do câncer de mama não dói, a não ser que esteja no estágio muito avançado. Sim. A íngua do câncer de mama não costuma ser dolorida, diferente da íngua da inflamação. Às vezes você tem um corte na mão e inflama a íngua da axila. E normalmente é dolorido. A íngua do câncer dificilmente vai ser dolorida. Então, são essas nuances assim que talvez seja até detalhe demais para uma mulher, para uma paciente poder entender, mas hoje você falou, a gente tem tanta disseminação de informação que as pessoas já estão sabendo disso, desses detalhes que antes só o médico sabia. Mas que é muito importante que as mulheres saibam, porque nem todas têm acesso rápido a uma consulta, né? O paciente passa 1 mês sem dormir e de repente essa informação pode acalmar e tirar um pouco da angústia. Tive o diagnóstico, né? Muita gente acaba ali entrando em desespero, o que é totalmente compreensível, né? Porque não é uma notícia que muitas vezes você está ali aguardando. Mas hoje, como é que já estamos de tratamento? Se, né, esse câncer ele for descoberto, né, logo no início, isso é algo bom? Extremamente bom. Os tratamentos eles são cada vez mais conservadores para o câncer de mama inicial, cada vez menos mutiladores, né? Então, a maioria das pacientes vai ficar curada e vai ficar curada com qualidade de vida, com estética, que também é importante, principalmente para o lado emocional da paciente. As cirurgias de reconstrução mamária são cada vez mais realizadas e o nível de exigência está aumentando. Assim, a gente fala que está melhorando tanto a qualidade da reconstrução que a paciente está cada vez mais exigente, apesar de não ficar, é uma reconstrução, não é para ficar igual. Mas isso, sem dúvida, tem um impacto. O paciente que tem cirurgia mais radical, mais mutiladora, tende a ter depressão depois do tratamento. Paciente que é submetida a uma cirurgia conservadora, a uma reconstrução, ela consegue voltar ao meio social, ela não se envergonha de se expor e ela, sem dúvida, tem menos depressão, a qualidade de vida é melhor e a vida volta completamente ao normal.
a gente fala, antigamente a gente falava que a paciente que teve câncer de mama é uma sobrevivente. A gente não quer mais usar esse termo sobrevivente, a gente quer usar o termo vivente, que a paciente vai continuar viva, não vai, é uma sobrevivente, tadinha, né? Vamos dar um lugar de prioridade, um estacionamento para quem teve câncer. Não, ela vai ser uma mulher com vida normal depois, vai ser uma vivente, com vida em abundância, com qualidade, com a sua mama de volta no lugar reconstruída, se for o caso, o seu trabalho, sua família. E vai morrer de outra coisa depois. Muito bem. Cíntia, o seu trabalho, ele já começa a partir do momento que essa mulher ela tem o diagnóstico ou só quando ela está ali já fazendo o tratamento, já está se recuperando? Então, cada dia que passa eu tento trabalhar na prevenção, né? Embora o meu trabalho seja muito forte nas pacientes diagnosticadas, mas eu estou tentando botar um pé para trás e falar para as pessoas que a gente faz prevenção também. Mas quando a gente está falando do diagnóstico mesmo, a partir do diagnóstico já tem um enorme benefício da paciente começar a fazer acompanhamento nutricional oncológico, né? Porque, claro que a gente sabe que nós precisaremos aguardar alguns exames para definição terapêutica e para saber qual é o caminho que essa paciente vai, mas já tem ajustes alimentares que vão ajudar e prepará-la para o cenário que ela tiver que enfrentar. Então, se for uma quimioterapia, se for uma radioterapia ou se for direto para a cirurgia, para cada tratamento existe o seu preparo, existe a sua orientação. A paciente que vai para a cirurgia, por exemplo, ela passa por uma suplementação imunoestimulante, né, que é para estimular mesmo a questão da cicatrização, da redução de infecção hospitalar. A gente hoje já tem um protocolo muito estabelecido para esse benefício. Então, essa paciente seria muito interessante que ela passasse por consulta. E não é só suplementação, porque a suplementação em um universo desequilibrado, né? Esse é um trabalho que a gente tenta fazer muito, inclusive com os médicos, de explicar que não é só passar o suplemento, né? Que se ele está entrando numa alimentação muito desequilibrada, por mais anti-inflamatório que ele seja, se a alimentação for muito desequilibrada, ele não vai ter tanta efetividade. Então, a gente precisa ajustar a suplementação a uma alimentação anti-inflamatória, a uma alimentação que ajude esse processo. Por incrível que pareça, as mulheres fazem cirurgia de mama e elas constipam, porque elas ficam com medo de fazer força. Então, isso é uma orientação muito importante, porque é uma qualidade a mais para o pós-operatório. A maioria das pacientes que saem, elas já saem com orientação. Se passar 2 dias sem funcionar o intestino, já faça isso. Já use isso aqui, por quê? A partir de 2 dias, o sofrimento vai ser muito maior, o ressecamento das fezes vai ser muito maior. E aí a paciente acaba ficando com duas questões para administrar. A gente sabe que a cirurgia não necessariamente traz muito sofrimento, tem muitas que não, é uma cirurgia até de boa recuperação. Mas a constipação traz, né, um desconforto em pessoas normais. Imagina uma pessoa pós-operada. E é incrível, assim, independente do local, não é só cirurgia abdominal, cirurgia de mama as pacientes constipam. E aí essa orientação também ajuda, além da questão do suplemento, que hoje é muito recomendado. E aí, para cada situação, na quimioterapia a gente tem um protocolo específico para questão de ser um tratamento imunossupressor. Na radioterapia a gente tem outra orientação, questão anti-inflamatória, porque a gente sabe, não pode usar antioxidante, por exemplo. Então, às vezes o paciente vai para a rádio usando, eu estou usando essa cápsula, minha irmã trouxe dos Estados Unidos é muito bom antioxidante durante o câncer, só que a radioterapia ela é oxidante, você não pode combatê-la. Então, essas orientações, elas são muito importantes antes de cada e durante o tratamento. E aí, a gente acaba vendo também, né, muitas pacientes, principalmente, perdendo peso durante o tratamento. Isso realmente acontece ou acontece porque não está contando, né, ali com a ajuda de uma nutricionista oncológica que está sempre orientando? Então, no câncer de mama nem acontece muito o emagrecimento, no de mama, né? Pelo contrário, as mulheres até engordam, ganham peso, porque existem alguns estímulos até hormonais mesmo, dependendo do tratamento, que fazem com que elas fiquem ou mais edemaciadas mesmo, um ganho de retenção de líquido ou aumento do apetite. Então, depende muito, né? Essa ideia de que o paciente oncológico perde peso, ela não é muito uma prática, exceto para alguns tipos, assim, trato digestivo, né? A cirurgia, alguns específicos, né? Exato. Mas no câncer de mama, geralmente quem perde peso, a gente tem que ter uma avaliação individual.
Porque às vezes a pessoa vem de uma alimentação muito desequilibrada, né? De comer muitas coisas erradas. E aí a pessoa, durante qualquer tratamento, ela fica muito mais disciplinada. Então, quando ela tira isso tudo, já gera um emagrecimento saudável, natural. Por isso, a necessidade de um acompanhamento para a gente entender qual é a velocidade desse emagrecimento. Esse emagrecimento, ele está associado à queixa de uma indisposição, de fraqueza ou não. Ela está associada a pular refeição? Sim, o paciente emagreceu, tá, mas como é que estão suas refeições? É aquele paciente, não, está fazendo tudo certinho, está comendo o que a gente orientou. Então, é um paciente que está emagrecendo de forma saudável. Não, está indisposto, não está com disposição, não consegue almoçar, não consegue jantar. Aí é um outro processo de emagrecimento. Sim. Então, vai depender muito do perfil do paciente. Tem paciente que o emagrecimento vai ser muito bem-vindo. E tem paciente que a gente vai tentar combater, porque o emagrecimento a custo do sacrifício da reposição de nutrientes não é válido. Né? A gente sabe, mesmo quando o paciente chega em sobrepeso ou em obesidade, a gente precisa avaliar se é o momento de reverter aquilo. Depende do tratamento que ele vai ser submetido. Se for quimioterapia, a gente também não vai estabelecer uma estratégia nutricional muito restritiva. Né? Poderia. Existem hoje estudos que falam muito sobre jejum, sobre os benefícios do jejum durante a quimioterapia, mas essa avaliação ela tem que ser muito individual. Tem pessoas que entram nesse processo muito tranquilas e aí você consegue. Tem pessoas que já estão muito angustiadas. Se você tira todo o aspecto alimentar que está diretamente relacionado a bem-estar, você acaba prejudicando. Então, depende muito do perfil e do momento de cada paciente. A gente vê que é uma avaliação realmente bem individual, Bem individual. Tem gente que vai conseguir fazer processo de emagrecimento paralelo, que até quer isso. E tem pessoas que você vê que você não vai ajudar muito se você começar a restringir demais. Então, você vai muito pela qualidade da alimentação. Espera o tratamento acabar, porque ele acaba. É o que eu sempre falo, é um tratamento que tem início, meio e fim, na maioria dos casos. Então, a gente espera terminar essa fase mais urgente, né, desses primeiros tratamentos, e aí depois a gente entra num processo de melhoria do peso, de organização. Doutora Lígia, prevenção, a melhor forma é procurar sempre um mastologista de forma regular, fazer a mamografia. A partir de quantos anos é que tem que começar a fazer? Quem ainda não pode fazer, né, de que forma é que pode ali ficar atento? Sim, é importante levar o exame ao mastologista. O mastologista é o especialista nas doenças da mama, não só câncer, né? A gente fala muito em câncer, mas qualquer alteração na mama deve ser reportada ao mastologista. A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda fazer mamografia a partir dos 40 anos de idade para a população geral, tá? Para mulheres que têm histórico familiar, que têm mutação genética que aumenta o risco para câncer de mama, isso deve ser mais precoce e individualizado, tá? Eu dou sempre um exemplo, para a mulher que tem a minha mãe teve câncer de mama com 40 anos. Eu preciso, no mínimo, 10 anos, pelo menos 10 anos antes da idade que a minha mãe teve, ou seja, com 30 anos, começar a ir ao mastologista e de repente já fazer mamografia ou até ressonância. Para esses casos em que tem alto risco, a gente lança a mão até de outros exames, não só da mamografia. Mas para a população geral, mamografia a partir dos 40 anos, todos os anos. Tá? Muito bem. Qual que é a grande mensagem então que fica, né, meninas? Agora, quando a gente está encerrando esse bloco sobre, né, essa campanha tão importante que é o Outubro Rosa, sobre o câncer de mama, sobre quanto antes melhor, a prevenção, o que é que vocês poderiam dizer, Cíntia? Bom, eu sempre vou estimular uma alimentação saudável, equilibrada, tirar a ideia de que a nutrição é uma área ou uma especialidade de muita restrição. Essa não é uma verdade. As pessoas que vão à nutricionista não precisam tirar o seu bem-estar, a sua qualidade de alimentação. Muito pelo contrário, o nosso objetivo é inverter esse processo. Associar isso à prática do exercício físico, porque a gente sabe do quanto esses dois combinados trazem de benefício. Então, fazer esse combinado e, acima de tudo, lembrar que uma boa nutrição ela está relacionada a uma saúde integralizada. Acho que a gente precisa falar também sobre saúde mental. A gente falou aqui, eu brinquei sobre psicólogo, mas isso é verdade. Tem pessoas que precisam cuidar da saúde mental para que elas consigam entrar nesse processo de cuidar da saúde física. Né? Para muitas pessoas, o impedimento é conseguir não se expor, né? Tem gente que fala, eu tenho gula, eu tenho compulsão. Então, lembrar também da saúde emocional, de estar bem emocionalmente,
porque a gente sabe que isso também está inserido dentro desse processo de fatores de risco para o desenvolvimento de doenças. Então, cuidar da saúde física, da saúde mental e procurar sempre um nutricionista e lembrar que o nutricionista oncológico também faz prevenção. Muito bem, doutora Lígia. Então, eu quero começar, foi muito feliz, a gente assim, foi muito bom, foi ótimo. Não foi por acaso. Queria falar que o mastologista sozinho não cura câncer de mama, tá? Que é necessário essa equipe multidisciplinar. Eu sempre falo que fisioterapia para quem tem câncer de mama e operou não é luxo, nutricionista para quem está com câncer de mama não é luxo, tá? Psicólogo, no mundo ideal, a mulher que está tratando o câncer de mama, o mastologista sozinho não consegue resolver. Precisa da nutricionista, porque a quimioterapia diminui o metabolismo e muitas mulheres se sentem mal porque ganham peso durante o tratamento, mas não é culpa delas, é culpa do tratamento, inclusive. Então, a nutricionista não é luxo, é necessário. Fisioterapeuta, educador físico, sim, é possível fazer atividade física durante o tratamento de quimioterapia e isso melhora os sintomas da quimio. Muita gente acha que vai se sentir mais cansada. Exercício físico durante a quimio diminui a fadiga da quimio. Então, assim, as pessoas não sabem disso, mas assim, a equipe multidisciplinar, o mastologista sozinho não cura câncer de mama. Então, a gente precisa criar essa consciência de equipe e de que nada disso, muita gente acha, eu mando paciente para um nutricionista, ela acha que é luxo, não, doutor, nutricionista é coisa de gente rica, de gente chique. Não, é necessário, tem que estar incluído no rol do SUS, de tudo. O paciente precisa e faz toda a diferença nas chances de cura e principalmente na qualidade de vida, antes, durante e depois do tratamento. Muito bem. Contatos, redes sociais, Cíntia, por favor, né? Caso você aí gostou aqui do nosso papo, queira saber mais ou até mesmo tirar alguma dúvida, como é que pode fazer? Minha rede social, Cíntia Nutri, Cíntia com 2 Y, para não ter dúvida se é no primeiro ou no segundo. E TH. E TH, porque, né? Eu não gosto de pouca coisa, é fartura. Então é Cíntia Nutri. Lá tem todos os contatos, tem link para fazer contato direto e tem todas as informações. Eu queria aproveitar só para agradecer. Eu já ia até falar. Muito bom estar aqui hoje com a doutora Lígia. É um prazer enorme. A gente já compartilha alguns pacientes, mas se Deus quiser, assim, é uma parceria que a gente tem que vai perdurar e essa parceria ela precisa estar nesses momentos também de disseminação de informação, porque o que a gente quer é ter cada vez menos pacientes, né, nesse perfil. É o que a gente gostaria. Eu falo sempre, eu digo, eu posso mudar de especialidade sem problema nenhum, eu faço outro mestrado, outra pós, mas o que a gente quer é combater, é reduzir mesmo e que as mulheres comecem a se conscientizar. Ótimo. E eu pensei que você fosse falar do desafio, né, 60 dias. Não. Mas assim, caso você também, né, a gente tá aqui falando sobre Outubro Rosa, sobre o câncer de mama, mas assim, Mara, não estou incluída nesse assunto, mas tenho interesse em perder peso. Cíntia tá com uma iniciativa muito legal, né, caso você também queira mais informações, a gente vai voltar aqui no programa, vamos trazer também mais informações sobre esse desafio, mas também o pessoal pode, né, buscar mais informações. O desafio são 60 dias de treino e alimentação equilibrada. Não é só para pessoas que querem emagrecer, então isso fica como estigma, né? Justamente esse, fazer dieta e treino é porque eu quero emagrecer. Não, às vezes é aquela pessoa que não está conseguindo seguir. É um grupo no WhatsApp, um grupo de incentivo. Então, o objetivo é que as pessoas entendam que lá tem muitas mulheres, então todo mundo tem um filho que adoece, todo mundo compartilha suas dificuldades, a gente compartilha muito contato, então é um grupo que está ali para estimular e para fazer com que mulheres se preparem durante 60 dias e tentem. 60 dias é um bom tempo para estabelecer novos hábitos, né? Então, assim, as pessoas, a gente está dando dicas, dando alguns desafios, desafio de treino, recebe treino semanal. Então, quem tiver interesse, todos os contatos também estão lá no Instagram. Muito bem. Doutora Lígia, contatos, redes sociais, por favor, fique à vontade, inclusive também até para compartilhar da Sociedade Brasileira de Mastologia, né? Falar sobre essa campanha, sobre a caminhada também, fique à vontade. Então, essa caminhada é uma caminhada simbólica, né? Infelizmente não é aberta ao público, é só para convidados. E o objetivo é passar justamente essa mensagem. A caminhada representa a atividade física e nós vamos ter um café da manhã saudável que representa a alimentação saudável. São os 2 pilares da prevenção do câncer de mama. Uma frase que eu sempre gosto de falar, não posso esquecer hoje: câncer de mama tem cura, tá? E a vida pode voltar ao normal depois do câncer de mama. A maioria das mulheres que têm câncer de mama hoje ficam curadas, tá?
Eu sou mastologista da Santa Casa de Misericórdia de Maceió, atendo lá privado e SUS, e o SUS me dá muita satisfação, porque eu tenho orgulho de falar que o mesmo atendimento que as minhas pacientes do privado têm, as pacientes do SUS têm, o que depende de mim, do meu esforço. E atendo também no Edifício Evolution, no meu consultório, e minha rede social é o Instagram, doutora Lígia Teixeira. Muito bem. Obrigada pela presença de vocês, é o que eu posso dizer. Eu adorei esse programa que não tinha sido pensado ou planejado para ser um programa aqui para a gente conversar sobre esse tema, mas acabou sendo. E eu acho que foi muito legal que a doutora Lígia falou, não foi por acaso, né? Nada. E que bom que não foi por acaso e que deu tudo certo agora, inclusive nesse primeiro dia, que é o primeiro dia útil de outubro. A gente está começando, né, praticamente outubro hoje, então eu fico muito feliz, muito grata por isso. Obrigada, meninas, pela presença de vocês aqui. Obrigada. Parabéns pelo trabalho de cada um e por estarem ajudando tantas mulheres a passarem por esse momento e também, é claro, a se prevenirem, né, para que não cheguem nesse ponto. Obrigada mesmo pela presença de vocês, tá? E olha só, muito obrigada também a você que ficou aqui ligadinho com a gente no programa de hoje. Amanhã estaremos de volta, então a partir de 9h30 da manhã eu conto com você. Grande beijo, tchau, tchau e até mais. Oral Unique. Cada sorriso é único.